muito inocente e tal, uma coisa assim muito linda, né, uma coisa maravilhosa. Cara, tem uma se você entender o que está por trás das criptomoedas, meu amigo, você pode até usar, mas você vai saber com que e com quem você está lidando. Vou explicar isso tudo agora para você. Grande interesse, tá? Porque isso pode ter impacto gigante sobre o Brasil também. Bitcoin está caindo para caramba, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Vou dar a vocês a explicação mobral para o que está acontecendo e depois vou te dar a explicação mais real sobre o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, meus amigos. Nessa quinta-feira, dia 5 de fevereiro, convido você, nesse início de conversa, já dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, não é verdade? Então, meus amigos, já aproveita aí, vai chegando, vai dando like, se inscrevendo para a gente poder garantir aqui a nossa boa performance, tá? Desculpa, galera do YouTube, estava fazendo um ajuste aqui, acabei botando minha mão na frente da câmera. Mas vamos lá então, queridos. Você viu na capa aí Michael Burry. Michael Burry é a Cassandra de Wall Street, o cara que miraculosamente conseguiu prever a crise de 2008 com 2 anos de antecedência, beleza? Então, nesse momento, a gente vê lá o Michael Burry fazendo um novo alerta. Ele falando que o Bitcoin está caindo muito e ele pode entrar numa espiral ali que leve ele até o zero. Será que é isso que vai acontecer? Cara, se ele tiver certo, o negócio ferrou mesmo, porque são trilhões de dólares aí que estão alocados nisso. A gente precisa entender o que os poderosos estão fazendo para a gente poder entender para onde que o mundo está indo, para a gente não ser inocente nem criancinha na hora de olhar para as coisas que estão acontecendo no planeta. Inclusive, meus amigos, existe também uma conexão poderosíssima entre Jefinho Frankenstein e o Bitcoin. Vou explicar isso tudo aí para vocês, tá? Por que que eu fiquei atento a esse assunto? Eu estava me informando hoje de manhã, como eu sempre faço, e hoje barrei num programa ali, num vídeo, né, da Fox News, lá nos Estados Unidos, e o título do vídeo no YouTube, que é um trecho do programa da Maria Bartiromo, né? Maria Bartiromo é uma das grandes apresentadoras lá, mais famosas da Fox News, só que se você entrar no site do Fórum Econômico Mundial, tá o nome da Maria Bartiromo lá, né? Então, preocupante um pouquinho, mas o vídeo dizia Disaster for America, Crypto Clash Ignites as China makes digital asset push. O que significa isso? Desastre para a América, uma briga sobre as criptomoedas nos Estados Unidos, enquanto Pequim está fazendo ali um grande avanço nessas moedas digitais, tá? Então, meus amigos, o que ela vai falar nesse vídeo, né? E é um conteúdo muito importante e mostra para você a importância de você saber inglês, né? É claro que vai chegar daqui a alguns meses, você não vai precisar mais saber inglês para poder estar atento ao que tudo está acontecendo, porque a inteligência artificial vai traduzir tudo automaticamente. Mas hoje ainda, nesse dia 5 de fevereiro, o cara que é um especialista e quer te dar ensinamentos e dicas e não sabe inglês e não acompanha notícias em tempo real do mundo inteiro, cuidado com esse cara, porque ele está desatualizado, tá bom? Então, lá na Fox News, né, ações que começaram ali, né, no início do conflito entre Kiev e Moscou, tá? Então, vários países estão aumentando muito a sua reserva de ouro. Agora, quando a gente fala de prata e cobre, a gente está falando também de materiais que são muito utilizados na indústria. Estados Unidos está querendo se reindustrializar, né? E está querendo fazer o dólar ficar mais fraco, né? E essa moda de data centers, isso aí demanda muito prata e cobre também. Então parece que o cobre aí deve subir também, pelo que os especialistas estão falando, tá? E o Bitcoin, por que que o Bitcoin ficou para trás? O Bitcoin não tem uso industrial, diferente da prata e do cobre, né? Então ele não ganha esse incentivo dessa economia real. Algumas coisas boas aconteceram, ETF de Bitcoin, né? A adoção ali das instituições crescendo, leis mais favoráveis nos Estados Unidos. Vamos ver se essa Clarity Act está chegando ali. Mas mesmo assim, o Bitcoin tem caído muito, né? E por que que a galera tem explicado isso? O Bitcoin, ele não está sendo visto ali como um porto seguro, uma vez que ele oscila demais, né? 40% de queda ali, a galera fica desesperada. E ele não passou pelo teste da história ainda, uma vez que o ouro já é muito antigo aí, é um ativo físico, né, palpável. Agora, a inflação oficial nos Estados Unidos está baixa, né, então as pessoas não sentem ali uma urgência de ter uma proteção contra a inflação, e como o Bitcoin está caindo e o ouro e as ações estão subindo, o cara vai para onde está subindo, né?
Agora, tem gente que está falando que os investidores mais antigos de Bitcoin, né, eles estão realizando lucro. Eles estão olhando e falando: ah, Bitcoin estava lá no alto, eles começaram a vender quando estava no alto e por isso que caiu. Não que eles estejam vendendo agora, porque agora está em queda, mas quando atingiu os picos, a galera começou a vender, muita venda, o preço cai, obviamente, né? Então a gente está aí num cenário que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? O Bitcoin ele já teve quedas acentuadas, em 2018 ele caiu 84%, depois subiu 2000%. Em 2022 ele caiu 77%, depois subiu 700%. É claro que isso aí é um grande pump and dump que eles usam para fazer e é exatamente essa parte que o Mobral, na hora da análise, não entende. Eles não entendem que a galera consegue muito facilmente controlar e manipular o preço do Bitcoin para fazer o Bitcoin cair muito, comprar barato, depois deixar ele subir muito e vender na alta. É exatamente essa mesma história e eles fazem isso através de vários caminhos. Um dos caminhos para você controlar o preço do Bitcoin é fazer isso por meio do Tether, ok? E o Tether tá aí, né? A galera do Tether tá comprando ouro pra caramba também. Tem algo muito estranho, tá? Então, isso tudo aqui que a gente viu é meio Mobral. Nesse momento, eu quero entrar na história mais séria com vocês. E para isso, a gente precisa trazer para a conversa alguns livros, porque você sabe que o mundo pode ser facilmente dividido entre quem lê e quem não lê. Agora, mais do que isso, o mundo também pode ser clara e facilmente dividido entre quem lê em inglês e quem não lê em inglês, porque você ter que esperar um livro em inglês, lançamento, ser traduzido para português, para você poder comentar o livro e aprender sobre esse livro, aí, meu irmão, tu tá ferradaço. Não tem como você esperar esse tempo todo. Então, o mundo pode ser dividido em quem lê e quem não lê, e entre quem lê, o mundo pode ser dividido entre quem lê inglês e quem não lê inglês. Então, toma muito cuidado aí com o seu guru da internet, que a maioria aí não sabe ler inglês e fica aí dependendo de pegar a matéria terceirizada, tá? Inclusive, lá na livraria Daniel Lopes, eu gostaria de indicar aqui 2 livros fundamentais para vocês. A gente tem o livro Empreendedorismo Transformador, tá? Como Walt Disney, Steve Jobs e outros inovadores alcançaram o sucesso. Um livro que fez aí grande diferença na minha vida, tá? Essa leitura, Empreendedorismo Transformador, lá na livraria Daniel Lopes, eu consigo para você hoje com 31% de desconto. Vou pedir para minha equipe colocar o link desse livro. E também o livro do Ace Bowers, que também é interessante pra caramba, que é Mindset de Faxineiro a Milionário em 5 anos. Esses 2 livros aqui da editora Auster, editora com a qual ou com quem eu tenho uma excelente parceria, eu consigo para vocês 31% de desconto nos 2 livros. O primeiro, que é Empreendedorismo Transformador, sai de R$ 94,90 por 65, e esse aqui, o Mindset de Faxineiro a Milionário em 5 anos, está saindo de R$ 61,20 por R$ 42,23, tá? Imperdível. Mas eu gostaria de comentar agora um livro para vocês que ainda não tem em português e só leu quem sabe o inglês, que é o livro The Bitcoin Dollar, tá? Que é do Mark Goodwin. O Mark Goodwin é um dos pioneiros do Bitcoin. Mark Goodwin, ele era da primeira revista que existiu sobre Bitcoin, e nesse livro, Mark Goodwin traz uma revelação muito interessante para você explicar como o Bitcoin foi cooptado pelas elites para um instrumento de poder, tá? Então, se a gente pudesse resumir esse livro para vocês, nesse livro ele tem algumas teses. Primeira tese: dinheiro é mais do que uma moeda, né? O autor vai dizer que o dinheiro é uma tecnologia, ainda que seja o dinheiro digital. O conceito de dinheiro é uma tecnologia para transmitir confiança entre pessoas no tempo e no espaço, ou seja, guardar valor para o futuro ou pagar alguém que está longe, que está longe. Então, o Bitcoin é uma tecnologia desde a sua época de moeda física. Não precisa ser uma coisa digital para ser tecnologia, tá bom, meus amigos? Porque a bicicleta é uma tecnologia e não é digital, tá bom? Então, o dólar, ele teria sido a melhor tecnologia nesse sentido até agora. O dólar americano conseguiu ser ao mesmo tempo estável, como a moeda de uso diário, e uma reserva de valor também, como o ouro era antes, né? Isso dominando o mundo como uma moeda global. Só que aí, a partir de 2008, com o white paper do Bitcoin, 2009, com a consolidação do Bitcoin,
Isso mudou o jogo completamente. Por quê? Desde 2009, o Bitcoin surge como algo novo, uma espécie de dinheiro digital descentralizado, com uma oferta limitada, ou seja, você não pode ficar inflacionando a moeda, na verdade é deflacionário, só tem 21 milhões de Bitcoins, não haverá mais, então não pode ser inflacionado como o Banco Central faz, os bancos centrais mundiais fazem imprimindo dinheiro, e também o Bitcoin surge sem necessidade de bancos ou governos para fazer a intermediação. Segundo Mark Goodwin, o objetivo do Bitcoin não era eliminar o dólar, né? O Bitcoin poderia acabar se integrando ao sistema do dólar, criando um híbrido que ele vai chamar de Bitcoin Dollar. E na verdade, o Bitcoin Dollar são as stablecoins, exatamente essas que a gente vê no mundo hoje, que estão aí sendo motivo de batalha entre as exchanges de criptomoedas e os bancos tradicionais, tá? Então, Bitcoin Dollar é uma ideia de um novo sistema, como se fosse uma evolução do petrodólar, que é o dólar ligado ao petróleo. O Bitcoin, então, serviria de padrão de energia ou de valor escasso, enquanto o dólar continua como uma moeda principal, usando as stablecoins, como é o caso do Tether, para manter a demanda por títulos do governo americano, tá? Então, nesse raciocínio, as stablecoins, que são as moedas digitais lastreadas no dólar, por exemplo, e nas outras moedas que existem, as moedas estáveis, elas atreladas ao dólar, no caso do Tether, permitem que mais gente use o dólar digital no planeta, inclusive em países com menos recursos. Isso reforçaria o domínio do dólar em vez de enfraquecê-lo, tá? Então, o livro compara isso a uma espécie de evolução constante da humanidade, onde sempre existe uma transição de sistemas monetários e agora a gente está vivendo uma nova versão dessa história, né? A gente passou do metais preciosos como ouro e prata para as moedas fiduciárias e agora a gente passaria para o Bitcoin Dollar, que são as stablecoins, tá? Só que Bitcoin ele tem o poder de distorcer o status quo, ou seja, o estado de coisas. Ele permite um sistema que se regule sozinho pelos usuários, não pelos governos, em que incomoda quem gosta de controle centralizado, tá? Mas existem implicações para o futuro e é aqui que entra o gigantesco problema. No curto e médio prazo, o crescimento do Bitcoin, segundo Mark Goodwin, pode ajudar o dólar a sobreviver a essa dívida gigante dos Estados Unidos, inflando ali para o Bitcoin em vez de perder valor. Ou seja, o presidente Donald, é claro, ele tem olhado os stablecoins como uma estratégia para conseguir pagar a dívida americana de 31 trilhões de dólares, e principalmente com a sugestão que Howard Lutnick tem dado de tokenização dos recursos naturais norte-americanos, levantando de um dia para o outro trilhões de dólares, tá? Só que, no longo prazo, a competição e as mudanças profundas no poder financeiro. Ou seja, na mensagem final desse livro, do Mark Goodwin, né, o Bitcoin Dollar, que é um livro que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, né, e aqui a gente sempre traz o outro lado da informação que não está sendo falado. Se você nunca ouviu falar em Mark Goodwin, pesquisa aí, porque tem palestras e entrevistas incríveis dele na internet que vão abrir os seus olhos, tá? Qual é a mensagem final de Mark Goodwin nesse livro, The Bitcoin Dollar? No mundo ali que a gente teria dinheiro abundante, né, ou e dinheiro impresso sem limite, com esse negócio de quantitative easing, né, o afrouxo monetário, que começa a se consolidar depois da crise de 2008, quando você tem isso, a liberdade diminui. Quando você tem dinheiro sendo impresso sem limite, a liberdade diminui. Então, o Bitcoin Dollar, ele traz muitas oportunidades, só que traz o risco de continuar o mesmo sistema de poder disfarçado de inovação. E é aí que entra o gigantesco problema, porque foi exatamente isso que aconteceu e é impossível você entender o que são as criptomoedas e por que o Bitcoin está caindo se você não entende esse desdobramento, se você não entende que as agências de inteligência, as grandes empresas de tecnologia, Wall Street e até as criptomoedas sempre foram ligadas. As agências de inteligência, como a CIA, sempre nasceram ligadas ao poder do dinheiro. Ok? A gente sabe que tinha um projeto já da Agência Nacional de Segurança, que é uma agência de inteligência norte-americana de 1996, tá? O projeto original do Bitcoin só foi publicado em 2008, o White Paper do Bitcoin. Em 1996 já tinha todo um sistema que daria origem ao Bitcoin, criado pelo serviço de inteligência chamado SHA-256, criado pela NSA, tá? Então, meus amigos, vamos agora para passar para a aula para adulto. Até aqui a gente estava na aula Mobral,
tá? A gente estava na aula para o Kruger. Agora a gente vai passar para a aula dos adultos. Por isso, nesse momento, eu gostaria de te incentivar, você que chegou depois, a dar o like. A gente está com 7.541 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas 3.600 likes, ou seja, mais da metade da galera que está assistindo não deu like ainda. Então, meus amigos, enquanto eu tomo um copinho de água, você para tudo aí e dá o like pra gente garantir aí a palhinha da arca daqui a pouco, tá? O ideal é sempre a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, todo mundo dando like, mesmo número de likes. Tem que estar igual, pessoas assistindo, número de likes, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Na verdade, eu vou ter que dar uma calibrada no meu copinho d'água aqui, tá? Calibragem aqui é 46,50, pneu grande, né? 46 na frente, 50 atrás. Deu uma calibradinha, vou tomar água, a gente já continua aqui a nossa conversa, porque agora está chegando a parte da aula para adulto. Até aqui era aula Mobral, agora é aula para quem não quer ser enrolado. Vamos lá. As agências de inteligência, elas nasceram ligadas ao poder do dinheiro. Desde o começo, a CIA ela foi criada e controlada por advogados e banqueiros de Wall Street, tá? E os grandes bancos americanos. Ela funcionava como uma espécie de polícia secreta para proteger os interesses das grandes empresas americanas. Exemplos antigos, né? As derrubadas do governo que eles fizeram na Guatemala para proteger uma empresa de frutas e também o que eles fizeram em território iraniano para proteger o petróleo. Ou seja, a CIA atuou retirando a liderança do governo da Guatemala para proteger uma empresa americana de fruta. E os Estados Unidos sempre atuaram no Oriente Médio tentando proteger o seu próprio petróleo, o seu interesse no petróleo, o petrodólar. Agora, as empresas de internet e as grandes companhias de tecnologia têm raízes profundas no governo e na espionagem. Aí você sabe que a internet ela começou dentro do sistema de espionagem americano, a ARPANET, né, que era um projeto militar do Pentágono para controlar insurgências, ou seja, restringir rebeldes. E aí, empresas como Google, Facebook, Palantir receberam dinheiro ou apoio direto da CIA via o seu braço de investimento tecnológico, que é a InQtel. É muito. Vamos dar uma pausa aqui. É muito legal, né? Você vê os caras falando: olha, por que o Bitcoin tá caindo? Não, o Bitcoin tá caindo porque a galera antiga tá vendendo, tá caindo porque o pessoal parece que, né, tá com aversão a risco e tal. Os caras não entendem esse jogo por trás das criptomoedas de onde vem. É um mundo muito cor-de-rosa, é tipo ursinhos carinhosos. Aqui você vai entender que isso aqui é um jogo sujo, é um jogo pesado, é briga de cachorro grande, tá bom? Então, voltando. As grandes empresas de tecnologia foram criadas e patrocinadas pelo pessoal da, da inteligência. Basta você pegar um artigo famoso da Whitney Webb, The Military Origins of Facebook. Deixa eu pegar esse link, ó. The Military Origins of Facebook. Unlimited Hangouts. Deixa eu colocar esse link aí para vocês, tá? Dever de casa do tio Daniel Lopes. Leiam esse artigo. É longo, mas é interessante pra caramba. Tá em inglês, mas se você não lê inglês, tu coloca aí um tradutorzinho, tá? Tá aí o link para vocês. Se você lê esse artigo, você virou adulto. Você não vai mais confiar em influenciador digital que não sabe ler inglês, não entende o serviço de inteligência, não sabe o que está acontecendo nos bastidores e acha que é tudo um mundinho colorido. Ah, Mark Zuckerberg criou uma empresinha que virou bilionária. Ah, e o Larry Page e o Sergey Brin criaram uma empresinha que ficou bilionária. Poxa, que legal, eles são tão lindinhos, né? Que gracinha essa duplinha, linda, maravilhosa. Beijinho para vocês, meus queridinhos, docinho de coco do papai. Cara, não tem ninguém inocente nessa parada, irmão. Não tem Madre Teresa de Calcutá nesse negócio. Se você quer ter um red pill gigante, leia The Military Origins of Facebook. Acabei de colocar o link aí para vocês, tá certo? Então, cuidado com as análises ursinhos carinhosos. O mundinho é bonitinho, tudo é legal, o Bitcoin tá caindo só porque teve gente que tava vendendo. Pera aí, irmão, tem mais coisa acontecendo. Vamos continuar aqui na nossa análise, tá? Então, voltando. O Facebook, por exemplo, veio de um programa antigo da DARPA chamado LifeLog, que era para espionar todo mundo.
A Palantir veio de um programa de vigilância total chamado TIA, Total Information Awareness, que foi privatizado para evitar críticas, tá? Essas empresas, elas vendem ou entregam os dados de quem usa para espionagem, tá? Sem a autorização. As Big Tech coletam toneladas de dados, né? O que que você busca, o que que você curte, o que que você posta, e elas colaboram com as agências de inteligência entregando esses dados para vigilância em massa sem precisar de uma ordem judicial. Isso tudo foi revelado naquele Eduardo Neves. Lembra do Eduardo Neves, né? Eduardo Snow, né? O Eduardo Neves, tá? A gente traduzindo aqui o nome do cara. E muitos veem essas empresas como fachadas da inteligência porque elas ajudam a espionar em troca de proteção e poder, tá? E os donos dessas empresas têm laços políticos ali e meio tenebrosos, né? A gente tem ali os líderes da Big Tech doam muito dinheiro para os dois partidos políticos, os democratas e republicanos. Peter Thiel ali apoia republicanos, Reid Hoffman e Eric Schmidt ali apoiam os democratas. Muitos têm conexões com o Jeffin Frankenstein, né? E por que o Jeffin Frankenstein conhecia quase todos os oligarcas da tecnologia? Muitos foram chamados para depor em processos contra o JP Morgan, né, que era o banco que atendia o Jeffin Frankenstein, e o banco pagou uma indenização alta, né, cerca de 75 milhões, no acordo com as Ilhas Virgens Americanas, mais outros acordos para resolver esse caso. E é aqui que entram as criptomoedas, o Bitcoin e o Tether, tá? Por quê? A tese que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, que é papo de adulto, não papo de Kruger nem de ursinhos carinhosos, é que as criptomoedas como Bitcoin e Tether podem estar sendo usadas para manter o poder do dólar americano de uma forma mais maquiavélica. O Tether, que é o stablecoin atrelado ao dólar, ele cria uma demanda artificial pelo dólar no mundo das cripto, parecida com o petrodólar, né? Que é onde o petróleo é vendido em dólar. Isso ajuda os Estados Unidos a manter o dólar como moeda global dominante. As empresas de Bitcoin recebem muito dinheiro de Tether, mas dizem que não gostam do dólar e dos bancos centrais, e isso parece meio contraditório. Países em crise, como é o caso da Argentina, e aí, dica de filme para você, Mountain Head, as pessoas usam os stablecoins na Argentina para tentar sobreviver à inflação, mas isso aumenta a dependência do dólar e beneficia os mesmos que causaram a crise econômica da Argentina. O que lucram moedas é o controle total dos dados e o controle total do dinheiro. Não tem Madre Teresa de Calcutá nem ursinhos carinhosos aqui. Se você pega a união entre o setor da inteligência, espionagem, Wall Street, né, que é Big Money, Big Tech, e as fintechs, empresas de cripto, né, isso é uma rede privada pública ali que controla os dados pessoais, muitas vezes sem as pessoas saberem, trazem vigilância em massa, perda de privacidade, poder concentrado nas mãos de poucos, e empresas como o Tether até investem em satélites de vigilância e chips cerebrais. Aí você fala, para que uma empresa de criptomoeda quer saber de chip cerebral e satélite de vigilância? Provavelmente para coletar ainda mais dados. Não são empresas econômicas, são empresas de vigilância, vigilância econômica, tá? Então, não confie cegamente nas Big Tech. Quem está por trás, quem lucra, sempre é importante você perguntar sobre isso, tá certo? Agora, meus amigos, nesse contexto todo aqui, foi nesse cenário que ninguém fala que as criptomoedas estão sendo usadas para implementar aquilo que o Fórum Econômico Mundial chama de quarta revolução industrial, ou capitalismo stakeholder, ou também o grande reset. São três livros que você não leu, você ainda é Kruger, infelizmente ainda vive no mundo da Madre Teresa de Calcutá e dos ursinhos carinhosos, achando que tudo é lindo. Nesse momento, meus amigos, eu preciso comentar com vocês como as criptomoedas estão atuando para a implementação desse novo feudalismo de controle total. E não precisa ser um gênio para entender isso, é só você ler esses três livros: A Quarta Revolução Industrial,